queridos, estão prontos para passear mais, relaxados? Para nós explorarmos mais aqui o mundo econômico da ESAF? Very well, muito bem, Dias. Aqui no Olá Amigos temos mesmo que aproveitar tudo de bom dessas provas que tem mundos diferentes, palavras novas para nós, alguns de nós, e outros já estão passeando comigo há mais tempo. Vamos perceber que pode haver ideias novas, mas as palavras felizmente se repetem. Isso facilita muitíssimo o nosso aprendizado e a nossa eficácia no dia da nossa prova, ok? Então, 37, a questão diz assim: According to the text, the syntax. De acordo com o texto, os impostos do sim, do pecado, Dias. Que impostos serão esses? Entre aspas, vocês estão percebendo? São impostos cuja conotação levam as pessoas a pensar dessa maneira. Vamos já descobrir quais são. E aí percebemos que essa questão, mesmo que tenhamos que ler os 2 parágrafos, vamos atrás do sintaxe. É uma questão com enunciado sinalizado, porque traz à tona um assunto específico. Então, suponhamos que tivéssemos 4 parágrafos, iríamos ler o texto desde o início, procurar o que é que o texto fala sobre os sintaxes, esses impostos, e o que dizem as opções. A opção A diz: os sintaxes are likely to be adopted in Britain. Os sintaxes are likely to be, poxa, essa expressão are likely também aparece muito. Nós podemos traduzir assim, que esses impostos do pecado, eles são prováveis, are likely, tem essa ideia de probabilidade, que sejam adotados na Grã-Bretanha. B. Have been proposed by the German authorities. Será que esses impostos, eles têm sido propostos pelas autoridades alemãs? Germany, Alemanha, German, alemã, alemãs no caso, para concordar com o substantivo. C. Should have been implemented in Britain. Será que esses impostos should, olha o verbo modal, should, deveriam. Então, o verbo modal should nós podemos traduzir como deveria. Deveriam, no plural, ter sido implementados na Grã-Bretanha. Será que é isso que o texto fala? E algo importante que eu gostaria de salientar, que quando uma coisa deveria ter sido feita, ela não foi feita. Só uma sutileza que podemos perceber que o texto fala que já foi feito, então jamais seria esta opção, should. D. Must be forbidden by the European Union. Será que esses impostos must é o verbo modal, que ele expressa dever, é uma obrigação, eles devem ser forbidden, lembram? Proibidos pela União Europeia, must be forbidden. Ou é have been put into practice by British governments. Esses impostos têm sido já colocados em prática pelos governos britânicos. Então, queridos, temos aí ideias diferentes nas opções. Percebemos que essa questão, em relação a 35, ela é mais sinalizada, nós não sabemos quanto do texto que nós vamos ter que ler, mas a questão 35, ela pede a opinião do autor, então nós teríamos mesmo que ler o texto todo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos atrás dos sintaxes, ok? Onde estão os sintaxes, dears? Vamos ver? Vamos lá, o texto? Então, como nós já tínhamos lido o parágrafo 1, olha aí a vantagem de nós lermos primeiramente a questão, porque a outra questão estava no parágrafo 1. E nós lemos o parágrafo 1 para responder outra questão e percebemos que lá não tinha sintaxes. Então, nossa conclusão lógica é que o sintaxe está no parágrafo 2, no outro parágrafo. Aí vamos já encontrar, olha aí, começamos a ler, a traduzir o parágrafo 2. To economists, the solution is obvious. Just raise taxes on the goods in question. Successive governments have taken this advice to heart.
live in Britain with some of the highest syntaxes. Aí fala assim o texto para os economistas, vamos traduzindo, a solução é óbvia, just raise taxes, somente raise, olha aí, aumentar os impostos sobre as mercadorias em questão. Se eu aumentar os impostos, será as pessoas vão consumir menos? Successive governments, governos sucessivos, have taken this advice to heart. Olha aí as nossas expressões idiomáticas de sim. O que é have taken this advice to heart? Tem tomado este advice, o que é mesmo? Muito bem, conselho. To heart. Ao pé da letra, tem tomado o conselho aqui dentro do coração. Nós podemos traduzir, digamos, tem tomado este conselho, tem levado este conselho a sério. Essa expressão, have taken this advice to heart, passa essa ideia. Live in Britain, deixando a Grã-Bretanha com algumas dos mais altos impostos do pecado. With some of the highest sin taxes. Aí, queridos, na Europa, aí nós começamos a ler mais um pouquinho e já observamos aqui as opções, é isso? Yet labor has abandoned fiscal trickery for a sort of social engineering that comes over as inconsistent. Liberal laws that allow pubs to open around the clock in the hope of curing Britain's drink culture, set to elderly with authoritarian plans to forbid smoking in public places. Aí percebemos que lemos, obviamente encontramos algumas palavras que conhecemos menos, mas que realmente o sintaxe está aí. Aí, quando nós traduzimos que governos sucessivos têm levado este conselho a sério, deixando que a Grã-Bretanha, com um dos maiores impostos, né, da Europa, olhamos para a questão 37 e vamos lembrar da opção E, que diz que os sintaxes have been put into practice by British governments. Por isso que eu salientei o Britain, de vermelho, e os sintaxes, porque de fato os governos sucessivos têm levado esse conselho a sério de aumentar aí os impostos sobre essas mercadorias. Nós vamos descobrir quais são essas mercadorias brevemente, tornando aí a Grã-Bretanha um dos países com um maior índice de imposto sobre essas mercadorias, esses sintaxes. Então, queridos, se nós analisarmos as outras opções, vamos perceber que, de fato, nenhuma delas expressa o que o texto fala. A opção A, esses impostos são prováveis, are likely to be adopted in Britain, são prováveis que sejam adotados? Não, não são prováveis. Eles foram adotados mesmo, como nós percebemos. Sucessivos governos têm levado esse conselho a sério e têm realmente aumentado esses impostos. Have been proposed by the German authorities, tem sido proposto pelas autoridades alemãs? Não. Tem nada a ver com o texto. Se should have been implemented, deveria ter sido, olhem só, algo que deveria ter sido não foi. E aqui não foi implementado. Isso teve uma repercussão. Os impostos sobre os impostos do pecado aumentaram, tornaram a Grã-Bretanha um país com o maior índice desses impostos. The must be forbidden by the Europe, deveria ser proibido? Não se coloca esse contexto, essa ideia aqui, neste texto, não existe. É mesmo a nossa opção é. Have been put into practice by British government, de fato tem sido implementada, praticada pelos governos britânicos. Então, queridos, nós temos que adquirir essa capacidade que nós aprendemos pelo exercício, pela prática. E quanto mais passeios nós fizermos juntos, mais provas anteriores nós resolvemos da ESAF, mesmo que não seja da Receita, você esteja estudando para o CGU,
Para a FT, a ESAF ela tem um estilo próprio, então resolvam muitas provas anteriores do seu concurso e outras provas também elaboradas pela ESAF. Tenho certeza absoluta que se fizerem isso, serão bem-sucedidos passeando aqui comigo no Olá Amigos. Ok, Girs? Então, tenho recebido, inclusive, maravilhosos feedbacks de vocês ao longo dos anos. Eu quero aproveitar e agradecer o carinho de vocês colocado nas mensagens. Sempre acho maravilhoso, acreditem, interagir dessa maneira, através das mensagens, receber esse carinho de vocês. Podem escrever à vontade, ok, darlings? Muito bem. Agora sim, depois de nós concluirmos, e claro que se nós formos traduzir mais um pouquinho, vamos perceber que realmente nada tem a ver com os sintaxes. Yet labor, alguma coisa, classe laboral, tem abandonado, fiscal tranquil, etc. For a sort of social engineer that comes over as inconsistent. Leis liberais que permitem que os pubs abram além da hora, alguma coisa assim, ok? Years. Então, vamos lá? Vamos traduzir depois de analisarmos o que é falado sobre sintaxes. Percebemos que geralmente, quando é colocado uma expressão ou palavras-chave se encontra em um canto específico do texto, e aí essa mensagem que nós temos que traduzir e interpretar. E aí vamos lá, Girs, traduzir. De acordo com o texto, os impostos do pecado, aí eu coloquei a explicação do que são esses impostos, imposto especificamente cobrado sobre bens considerados como vícios, tais como álcool e cigarro, ok? Que são considerados pecados sociais, digamos assim, que geralmente prejudicam a população, não é isso? Por isso que os países tentam reduzir tanto o álcool como o cigarro dos seus cidadãos, tornar os cidadãos mais healthier, mais saudáveis. Muito bem, uma vez entendido que são os sintaxes, vamos traduzir as opções, são prováveis, are likely, de serem adotados na Grã-Bretanha. Então, essa expressão are likely, muito frequente, significa são prováveis, ser provável. B. Tem sido propostos, sugeridos, proposed pelas autoridades alemãs. C. Deveriam ter sido implementados na Grã-Bretanha. D. Devem ser proibidos, forbidden, pela União Europeia. Então, o verbo to forbid é o verbo proibir. E tem sido colocados postos em put into, em prática pelos governos britânicos. Então, put into é colocado em, posto em. Então, vamos olhar para este verbo frasal, que são comuns na nossa língua inglesa. E quando nós observamos esses verbos, vamos nos acostumando com eles. São duas palavrinhas com significado geralmente de uma, no problem, darlings. Então, put into, colocado em, posto em prática pelos governos britânicos, é a nossa answer, pelo que nós podemos observar e interpretar. E agora, Girs, a questão 35? Of course, Girs. Vamos lá. Esqueçam a answer, darlings, ok? A answer. Vamos já saber porque a answer é C. Então, já sabemos, inclusive. Vejam a vantagem de nós resolvermos antes as outras questões, porque para responder as outras, nós acabamos lendo o texto todo. Como nós lemos o texto todo, deixando essa questão para o final, a nossa capacidade de interpretação já nos leva mesmo à opção C, porque nós já traduzimos previamente, mentalmente, e fala, o autor descreve o serviço de saúde bem-sucedido na Alemanha. Nós sabemos que não tem nada a ver com o contexto do texto. O contexto do texto se dá na Grã-Bretanha. A preocupação do autor, né, com o consumo de álcool lá na Grã-Bretanha, etc. Looks into the increasing alcohol consumption in France. Então, a gente vê que o texto não fala sobre o aumento do consumo do álcool na França. Não é na França, é na Grã-Bretanha. C. Comments on the politics of alcohol in Britain. Exatamente. O autor ele comenta sobre as políticas de álcool na Grã-Bretanha, darlings. Não é isso que ele fala no texto inteiro? D.
Praises the effectiveness of some British social policies, elogia a eficácia das políticas sociais da Grã-Bretanha, não. E sets up policies concerning alcohol consumption in Britain, estabelece as políticas referentes ao consumo de álcool na Grã-Bretanha. Então, darlings, a gente percebe mesmo que traduzindo é mesmo a ser, ok? Concordam, dears? Pelo contexto que nós observamos. E aí, uma ênfase dada aos verbos. Quanto mais verbos nós aprendemos, o verbo é a parte central da oração. Quando nós sabemos o sentido do verbo, a frase se ilumina, a oração se ilumina, nós captamos muito mais rapidamente o sentido geral do que é passado ali. Então, vamos aprender muitos verbos juntos aqui nos nossos passeios. E agora, Dias, vamos lá um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho do texto? Só para solidificar a nossa question, dears. Aí no iniciozinho que a gente vê, lá lembra no finalzinho do primeiro parágrafo que a gente vê que they suggested that British alcohol consumption is rising even as the French and the Germans are drinking less. Então ele já começou a falar do consumo de álcool britânico, que está aumentando, enquanto da França, os franceses e alemães estão bebendo menos. Alcohol field crime is on the increase, né? Então nós até lembra que nós falamos que o abastecimento, o crime do abastecimento de álcool está aumentando, é as taxas de fumo. Então ele faz uma análise, ele comenta sobre essas políticas referentes ao álcool aí na Grã-Bretanha. Ok? Que eles falam, which the government has promised to reduce, né? Que o governo prometeu reduzir, nada. E é isso, Gias. Ok? Temos agora a ratificação da nossa resposta. Tradução, sim, mais uma vez. Of course, Gias. Vamos todos memorizar mais uma vez esses verbos. Descreve, o autor descreve, describes, o bem-sucedido, successful serviço de saúde na Alemanha. O verbo to look into. Look into é o verbo investigar. Investiga o aumento do consumo de álcool na França. C. Comenta sobre as políticas do álcool na Grã-Bretanha. D. O verbo to praise. Elogiar, um verbo bonito, praise. Devemos elogiar os nossos amigos, nossos parentes, pessoas que nós gostamos, a eficácia de algumas políticas sociais britânicas. E estabelece, define, set up, as políticas concernentes ao, com respeito, concerning, ao consumo de álcool na Grã-Bretanha. Então, olhe bem para todos esses verbos, todas essas palavras, elas reaparecerão. E agora, diz agora, o homework, um dever de casa, leiam esse texto, procurem traduzi-lo mentalmente, que é isso que nós faremos na hora da prova, que nós estamos passeando, aproveitando todas as oportunidades, explorando esses mundos, esses roteiros turísticos que temos aqui no nosso passeio. Na hora da prova ficaremos em silêncio. Então temos que exercitar isso. Aproveitem este ínterim, o nosso break e exercitem essa capacidade de traduzir, vejam as palavras que vocês querem memorizar, que eu volto já para nós fazermos a nossa translation, a nossa tradução de todo o texto. Estamos nos encaminhando para o finalzinho, mais algumas questions, já começo a ficar com saudade de vocês e acabamos aqui a nossa prova, vamos passear mais um pouquinho. Volto já, Girs, para fazermos a translation desse texto, ok? Bye!